Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente vai iniciar a live aqui, que o tema é medo de dirigir, ok? A gente está aguardando um pouquinho, vamos esperar o pessoal chegar, mas de qualquer maneira eu já vou falando um pouquinho sobre o tema, né? E por que eu estou fazendo essa live e vou fazer sempre, todas as semanas, trazer algum conteúdo sobre esse assunto. Então, o medo de dirigir é algo que afeta muitas pessoas, muitas mulheres, e é algo muito importante que está sendo falado com o objetivo de estar sempre ajudando as mulheres que por algum motivo não conseguem dirigir, têm medo de dirigir, e esse é o objetivo, né? Estar sempre ajudando, incentivando e motivando. Então, a gente vai estar aguardando um pouquinho aqui, conforme o pessoal vai chegando, tá? Eu gostaria também de já deixar aqui, porque às vezes algumas pessoas não conseguem acompanhar a live agora ao vivo, mas em algum momento consegue assistir o vídeo, que a gente vai estar trazendo temas, inclusive assim, é importante para mim, vocês que depois assistirem esse vídeo, deixarem aí nos comentários algum assunto que gostaria que a gente falasse, tá? Sobre o horário também, a gente vai estar fazendo a live todas as sextas-feiras. Por enquanto a gente vai estar fazendo às 15 horas, mas que se vocês que gostariam de acompanhar, e esse horário às vezes não é um horário que é possível, então eu aceito também sugestões sobre outros horários que a gente possa estar alcançando o número maior possível de mulheres, de pessoas, de homens também, né? Também, para a gente estar debatendo e refletindo sobre o medo de dirigir, né, e como superá-lo. Então, vamos lá. Inclusive, a gente vai estar fazendo uma enquete também para deixar essa pergunta, né, para vocês que querem acompanhar as lives, os conteúdos, que horário que seria mais importante ou que seria possível, né, para a gente estar falando, porque é muito interessante a live ao vivo, porque as pessoas têm a oportunidade de estar perguntando, contando um pouco a história, e assim a gente vai contribuindo mais, né? Somando mais aí nesse trabalho e ajudando, que o objetivo é esse. Então, assim, pessoal, eu vou começar a live daqui uns minutinhos, mas eu já vou falar um motivo principal, assim, o que eu vou trazer de tema hoje. Hoje a gente vai estar trazendo, vou estar falando uma história de uma pessoa chamada Carmen. Então a gente vai contar a história da Carmen. Eu queria muito que vocês, assim, prestassem bastante atenção nos detalhes, certo? Da vida da Carmen. A vida da Carmen, na verdade, é um assunto, é um texto, né, que eu escrevi, trazendo todo o que passa, né? O que a Carmen passou a vida inteira, né? Tudo que ela sentiu, todas as limitações que ela viveu por conta de não dirigir, do medo de dirigir. Então, assim, por que eu estou trazendo esse tema? Por que eu vou contar essa história? Porque o meu objetivo é mostrar para vocês, através dessas histórias, o porquê, o que me encanta nesse trabalho que eu faço. Né? Por que eu faço esse trabalho? Como que isso me motivou? Que esse trabalho me encanta, e essa história vai mostrar por que isso para mim é uma missão, é um propósito muito grande, é isso que me move, que me dá forças e não vai me fazer desistir nunca de estar sempre trabalhando para ajudar as pessoas que têm medo de dirigir. Ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, que são a maioria, mas também a gente ajuda homens também, né? Por quê? Porque é uma coisa, assim, muito difícil quem vive, quem passa por isso. Então, através dessa história, eu quero dar sentido para vocês o que me motiva, né, fazer esse trabalho. O que faz com que eu, todos os dias, pense como eu posso ajudar mais, melhorar mais e alcançar mais pessoas. Bom, pessoal, então, acho que já chegou algumas pessoas, tá? O pessoal vai chegando aí. De qualquer maneira, o vídeo fica gravado. Quem não conseguir pegar do início, depois tem a oportunidade
de estar assistindo, ok? No finalzinho, depois que eu terminar, a gente não tem o objetivo de estender muito essa live. No final, quem quiser deixar alguma pergunta, a gente vai estar tentando responder durante a live ou mesmo depois, ok? Então, vamos lá. Então, hoje, vamos contar a história da Carmen, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, tá? Eu vou estar falando para vocês. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui na minha anotação. Então, a Carmen, ela sempre sonhou em tirar a habilitação. Ela, desde jovem, né? Hoje ela já é uma mulher madura, né? Mas ela, desde de quando ela tinha 18 anos, que ela podia tirar a habilitação, ela, antes mesmo dela ter a habilitação, ela se imaginava dirigindo, ela se imaginava completando a idade, indo numa autoescola, fazer a matrícula, e tinha um sonho de liberdade. Para ela, sempre a ideia de dirigir era uma ideia de ser independente, sabe? De fazer o que ela precisasse fazer, sentir aquela sensação maravilhosa que dirigir traz para a gente. Dirigir, ele possibilita para a gente uma sensação assim, eu consigo fazer o que eu preciso. É como se fosse asas que a gente ganha. E a Carmen sonhava, né? Ela olhava, ela observava as pessoas dirigindo, a família, o pai dela dirigia. Então, sempre que o pai estava dirigindo, ou mesmo outras pessoas da família, ela ficava suspirando, né? Até que o tempo foi passando, chegou o momento que ela completou a idade, ela teve condições de buscar habilitação, e ela sempre teve muito pensamento assim que tudo daria certo, sempre foi muito otimista. Ok, como a maioria das pessoas, tá? Que quando tiram a habilitação, ela pensa que ela vai conseguir tirar a habilitação, ela pensa que ela vai dirigir, ela nunca imagina que alguma coisa errada vai acontecer. Mas vamos lá. Então, um dia ela foi até na autoescola, certo? Chegou o momento, fez a matrícula que ela queria fazer, certo? Passou por todas as etapas, né, que a gente sabe que tem na autoescola. Foi aprovada em tudo, foi aprovada nos exames, no exame prático, e deu tudo certo. E ela estava realizada, ela estava muito feliz porque foi muitos anos, né, pensando e sonhando com aquele momento. Aí chegou o grande momento, que foi o dia que ela foi retirar a sua habilitação, ok? Então ela estava feliz, aquela sensação assim, eu agora serei livre e independente, né? Que era o que ela sonhava. Então, vamos lá. E foi um momento muito importante, marcante para ela. Então, aquele documento, aquele documento que é a CNH, significava assim como se fosse um passaporte da liberdade. Sabe? Eu me lembro quando eu tirei minha habilitação. Eu me lembro o tanto que aquilo foi significativo para mim. Faz muitos anos isso, mas eu me lembro o momento que eu fui buscar a habilitação. Então, é fácil a gente entender o que a Carmen sentiu e o que muitas pessoas sentem no momento que conseguem realizar esse sonho e tirar a habilitação. Porque sem a habilitação não é permitido dirigir. Então, é o primeiro passo, né? Tirar a habilitação. Então, foi o momento que ela provou para ela mesma que ela era capaz. E assim, ela seguiu, né? E aí, gente, a história da Carmen, eu queria até que vocês que estão acompanhando, se vocês, alguma dessas pessoas, eu acredito que a maioria que está acompanhando não dirige porque tem medo, que se vocês tentassem se identificar em algum momento, se identificar com a história da Carmen, tá? Só que daí, a Carmen, o tempo foi passando, ela morava com a família, o pai dela tinha um carro, e ela foi percebendo que ela não pegava o carro, né? Ela tinha muita vontade, né? Ela pensava, ela programava, falava, eu vou em tal lugar, mas agora eu não vou. Daí, de repente, ela desistia de ir, e sempre tinha algum empecilho, sempre tinha algum obstáculo. Só que, no início, ela achava que era questão mesmo do destino, que não era para ser, que não deu certo, apareceu alguém. E aí ela percebeu que ela começou a criar, inventar e imaginar muitas desculpas. E foi se passando meses e meses. E aí o que acontece, gente, quando a pessoa é habilitada e não dirige? As pessoas começam a perguntar.
né? Começa a ter aquela cobrança, você não vai dirigir? Aí a Carmen precisava ir nos lugares, ela tinha que pedir para o pai dela levar, pedir para algumas pessoas da família, amigos, irmão, né? E as pessoas falam assim, mas por que você quer que eu te leve? Você é habilitada, vai você. Ela começou a ser cobrada, e aquela cobrança também foi incomodando ela, né? Porque as pessoas falavam assim, por que você não dirige? Por que você não vai dirigir? E ela sempre arrumava uma desculpa. Na época, ela dependia do veículo do pai, na verdade, ela não tinha o dela. E o fato do carro não ser dela, o fato de o carro ser do pai, ela não se sentia muito à vontade, ela não se sentia muito segura, porque ela achava que poderia acontecer alguma coisa com o carro. Mas, gente, ela era habilitada, ela passou pelos exames, ela sabia dirigir, mas alguma coisa nela, né, algum sentimento, algum pensamento negativo, passava pela cabeça dela, o que impedia que ela simplesmente entrasse no carro, colocasse em prática aquilo que ela aprendeu na autoescola, porque ela aprendeu, como a maioria das pessoas que têm medo de dirigir. Elas têm medo, não se sentem segura, mas sabem dirigir. Então, com a Carmen não era diferente, tá? Então, vamos lá. E assim os anos se passaram, tá? Ela foi cada vez mais se afastando do carro, cada vez mais ficando mais insegura. Lembrando que se a gente aprende alguma coisa e a gente não pratica, a gente fica insegura. Isso é totalmente humano e normal. E aí o tempo foi passando, certo? E ela foi se afastando, ela foi ficando cada vez mais insegura. Daí, ok, chegou um momento que ela já estava casada, chegou um momento que ela já estava com filho, e aí foi outro momento difícil. Porque todo mundo que é mulher, que tem os seus compromissos, tem uma casa, tem filhos, ou mesmo quem não tem filhos, sempre tem compromissos com a vida pessoal e profissional, sabe como é difícil, né? Como é difícil fazer tudo e dar conta de tudo sem dirigir. Isso ela passou. E foi muito difícil para ela essa fase, porque já fazia muitos anos que ela tinha habilitação. E quando ela chegou a ter filhos, ela o tempo todo dependia de quem? Dependia do marido, dependia do pai, dependia do irmão. Muitas vezes dependia de vizinhos, porque os maridos, eles têm os trabalhos, os compromissos. Então, nem sempre estão totalmente à disposição da mulher quando a mulher não dirige. E isso acontecia com ela. E isso foi cada vez pesando muito para ela, cada vez foi causando mais sofrimento, porque muitos anos se passando, programando, pensando e não conseguindo fazer nada e ficando na mesma situação. Então vamos lá, e ela passou muitas dificuldades por conta de não dirigir, certo? Teve que depender de todo mundo, teve que ser cobrada muitas vezes, chegou um momento que até os filhos cobravam ela, até os filhos falavam, por que você não dirige, mãe? E isso era muito ruim para o sentimento, para a autoestima dela. Só que mesmo assim, ela não se via numa situação, ela não conseguia enxergar uma solução. É como se ela se conformasse com uma situação que não tem solução. Sabe quando a pessoa pensa assim, não tem mais nada que eu possa fazer? Então ela entrou num universo, numa coisa, numa situação, onde ela não enxergava o que fazer. Ela não sabia o que fazer, para quem pedir ajuda, até porque achou que não tinha mais o que fazer. Então, a vida de Carmen, gente, de vez em quando eu tô dando uma lida aqui, tá? A vida de Carmen foi marcada por muitas dificuldades. Quem está acompanhando e não dirige por medo, ou quem está acompanhando e conhece alguém que não dirige, sabe o quanto é difícil, certo? Nos dias de hoje, na correria do dia a dia, dar conta em 24 horas de todos os compromissos que a gente tem, voltando para a questão da mulher principalmente, que tem muitas tarefas na casa, fora da casa, o trabalho com os filhos e tudo mais. Então, assim, foi muito difícil, foi uma vida de muita frustração, foi uma vida de muita dor, de muita cobrança, de muitas vezes de muita vergonha, de não saber como enfrentar aquele medo, certo? E fugir do enfrentar aquele medo, viver de desculpa. Muitas vezes, eu não dirijo porque eu não quero, eu não dirijo porque não, sei lá, não me atrai, porque eu não preciso, porque tem alguém que dirige. Então, foi uma vida de frustração e uma vida de desculpas. Ela muitas vezes, quando não tinha ninguém
para levá-la ou buscá-la, ela teve que andar na chuva, andar no sol, pegar o ônibus, esperar, às vezes, horas alguém que poderia levar onde ela queria ir. Muitas vezes perdeu compromissos profissionais, sabe, oportunidades de emprego, precisa dirigir, ela não conseguiu, deixou de fazer cursos, porque precisava se deslocar, e não tinha ônibus naquele local, naquele horário, não tinha ninguém que levasse e buscasse. Então, não é fácil, gente. Só quem passa por isso, quem já passou por isso, sabe como é difícil não dirigir. E essa é a história da Carmen. Então, ela sempre dependeu de alguém, sempre, como eu já disse para vocês. Muitas vezes ouviu as pessoas reclamarem quando ela pedia para levar e buscar. Isso doía muito forte no peito. Era uma dor muito... Sabe aquela dor de você precisar de alguém e você não querer precisar, mas você não ter outra alternativa? Essa era a dor dela. Era a dor dela se sentir uma pessoa incapaz. Ela se sentiu uma pessoa incapaz. Então, vamos lá. Isso deixava ela muito triste. Então, a Carmen, o que a Carmen fez? A Carmen fez o que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas, quando se deparam com uma situação de medo, quando ela percebe que ela tem medo de dirigir, mesmo quando ela é habilitada, ela foge de um enfrentamento. Sabe, gente, qualquer tipo de sentimento de medo que a gente tem, lembrando que o medo é um sentimento normal, humano, que quando a gente não se sente preparado para fazer alguma coisa, quando a gente não se sente seguro, é normal a gente ter ansiedade, é normal a gente tentar evitar aquele objeto do medo, aquela situação que causa o medo, que te ameaça. Só que não tem outro remédio, pessoal, não tem outro remédio. Se a gente não enfrenta o sentimento do medo, a gente cada vez fica com mais medo. O medo, cada vez ele cresce mais, ele ganha mais força e a gente cada vez fica mais frágil. Isso aconteceu com ela. Ela evitou a vida toda, certo? Ela não buscou ajuda. Ela, mesmo quando alguém falava para ela, procura ajuda, ela não buscou porque ela, no final, não acreditava nela, certo? Então, ela evitou isso. Era um sentimento, o medo, normalmente, é um sentimento que a pessoa não entende porque ela tem. Algumas pessoas, sim, sofrem um acidente, têm uma experiência ruim, para de dirigir, a pessoa entende que aquilo causou um medo. Mas tem pessoas que têm um sentimento de medo que ela não entende o porquê. Isso é muito difícil. Então, ela não enfrentou, ela fugiu. Quanto ela pôde disso? Ela se tornou uma pessoa triste, frustrada, certo? Que fugia de falar do assunto. E outra coisa importante, a gente tem que falar, certo? É só a gente falando que a gente sente, o que a gente precisa, que as pessoas aparecem para ajudar. Às vezes, se você comenta com alguém, olha, eu tenho medo de dirigir, mas eu preciso, sempre vai ter alguém falando, olha, mas faz isso, faz aquilo, eu te ajudo, procura alguém. Então, a gente tem que expor. Ela era muito fechada, porque ela tinha vergonha de assumir. E a gente não tem que ter vergonha, gente. A gente tem que pedir ajuda para melhorar e superar. Então, vamos lá. Aos poucos, o que aconteceu com a Carmen? Ela deixou de sonhar. Ela simplesmente se colocou numa situação como se ela fosse uma pessoa condenada a não dirigir. Ela abriu mão do sonho, do grande sonho dela de superar o medo de dirigir, certo? De ser independente, de ter autonomia, de ter liberdade. Então, a Carmen não imaginava, no final, gente, tudo isso que aconteceu com a Carmen, todos esses anos, a vida dela toda, que ela não enfrentou o medo, sabe por que aconteceu? Porque ela não acreditava nela. Você entende? Ela não acreditava na capacidade que ela tinha. Ela não acreditava nas forças que ela tinha, na energia. Porque tudo que a gente precisa para a gente vencer os desafios, para a gente vencer os nossos medos, para a gente crescer na vida profissional, para a gente avançar, tudo que a gente precisa está dentro da gente, que é as nossas capacidades, as nossas forças, mas para isso a gente tem que se conhecer. Então, o fato da Carmen não se conhecer, dela não olhar para dentro dela e enxergar o quanto ela era capaz de dirigir como tantas outras pessoas, o quanto ela devia acreditar nela, mesmo que ela precisasse pedir ajuda para outras pessoas, mas tudo estava dentro dela e ela não sabia. Sabe, gente, e isso acontece com muitas pessoas. O medo, ele tem um poder de paralisar, ele tem um poder de deixar a gente assim, sabe, congelada.
sem saber para onde fazer, o que fazer, ou acreditar que alguma coisa pode ser feita, que vai trazer a solução. E ela não enxergou isso dentro dela. Ela não sabia que se ela enfrentasse o medo, se ela tentasse, se ela se aproximasse do carro, se ela pedisse ajuda, se ela voltasse na autoescola, se ela procurasse alguma ajuda psicológica, se for o caso, que tem várias ajudas que a pessoa que tem medo pode procurar. Se ela soubesse disso, gente, ela teria superado o medo de dirigir. Entende? Então, vamos lá, Então, a história, o que eu quero dizer para vocês, que para superar o medo, gente, tem algumas pessoas que estão acompanhando. Oi, Verônica, beijo. A Verônica foi minha aluna. Oi, Felipe. Então, as pessoas, às vezes, por não serem persistentes, terem atitudes, não pode se conformar. A gente não pode se conformar com medo que limita a gente. Você não pode falar amém para aquilo. Por quê? Porque se aquilo traz limitação, se aquilo te traz sofrimento, é preciso buscar enfrentar, é preciso lutar contra aquilo, porque é tão gostoso quando a gente supera uma dificuldade, quando a gente supera um desafio, quando a gente supera um problema, aquilo traz tanta energia, tanta alegria para a vida da gente. Então é isso. Então a história da Carmen é a história de uma pessoa, gente, que ela passou a vida inteira fugindo de uma coisa que tinha solução. Então, eu estou trazendo essa história da Carmen para vocês, gente, porque essa história da Carmen, a Carmen representa, a história dela é a história de muitas mulheres, tá? Muitas mulheres que estão ouvindo isso daqui, que já passaram pelo sentir o medo de dirigir e viveram com essa limitação, outras que ainda não dirigem por medo, sabe que a história se repete na vida de muitas mulheres. Tem muitas mulheres que não enfrentaram o medo ou que hoje ainda estão diante desse medo e não estão buscando o que fazer, não estão buscando ajuda. Então, é isso que a gente precisa. Quando a gente não consegue alguma coisa sozinha, a gente precisa buscar ajuda, certo? Sempre que eu preciso de alguma coisa que eu quero, eu corro atrás de ajuda. Eu não sei tudo. Eu tenho também as minhas dificuldades, mas a gente sozinha, quando a gente está diante de uma dificuldade, a gente não consegue mesmo. Então, eu estou trazendo para vocês, gente, esse texto para dizer que a história da Carmen é muito parecida com a história de muitas mulheres, mas muitas mulheres, porque vocês não imaginam tantas pessoas que sofrem com medo de dirigir, homens também, mas muitas mulheres principalmente. Certo? Então, existem muitas mulheres que deixam o tempo passar, passam-se 10, 20 anos, certo? Fugindo disso, e fugir não adianta. A gente tem que enfrentar. A única maneira da gente vencer é enfrentando o medo, enfrentando os problemas, enfrentando as dificuldades. Se você está tentando dirigir e está vendo que você está com uma dificuldade, busque superar aquilo de alguma maneira, mas não desista. Entende? Porque desistir é muito pior. Desistir traz um sofrimento muito grande, um arrependimento muito grande, quando a gente olha para trás e fala assim, eu devia ter feito alguma coisa. Verônica, beijo, Dirce, beijo, querida. Então, vamos lá. Então, é isso, pessoal. A história da Carmen seria, oi, Lu, tudo bem? Então, Lu, vamos lá, tem que dirigir, não pode desistir, tá bom, gente? A gente só perde a batalha pro medo quando a gente dirige, tá ok, gente? Enquanto a gente acreditar na gente, enquanto a gente acreditar que a gente é mais forte que o nosso medo, a gente consegue. Então, assim, eu não tô dizendo que é fácil, tá? As pessoas são diferentes, então cada pessoa tem um jeito, tem um motivo, tem o seu próprio sentimento, mas o que não pode é desistir, porque a gente só perde mesmo pro medo quando a gente desiste, tá bom? Então, vamos só finalizando a história da Carmen, tá bom? Se vocês quiserem, alguém que está acompanhando, quiserem deixar alguma pergunta, algum comentário, gente, deixem, tá? Porque a minha função aqui é estar ajudando de alguma maneira. Então, eu até fiz aqui do finalzinho do texto, eu coloquei assim, ó. A Carmen representa muitas Anas, muitas Marias, muitas Andréias, muitas Fátimas, muitas Aparecidas, muitas Fernandas, muitas Déboras, muitas... Fala algum nome aí, Marcelas e muitos homens também. Então, ela é uma história de muitas mulheres. Só que é o seguinte, gente, eu estou contando a história da Carmen para vocês pensarem em vocês, se vocês têm medo de dirigir, que vocês podem mudar a sua história. Vocês podem escrever uma história diferente para vocês, ok?
Vamos lá? Então, vamos lá. Oi, Verônica. É isso mesmo, Verônica. A gente tem que se valorizar. Sabe, gente, a Verônica está falando aqui, ó, ela está deixando aqui no comentário. Temos que nos valorizar para superar o medo e acreditar que todas nós conseguiremos sim dirigir. E ter essa sensação de liberdade, de poder ir e voltar. Foi através, ela está falando, obrigada, querida, gratidão, viu? Para mim, gente, a Verônica foi minha aluna, ela participou do treinamento. E ela superou aquele medo que atrapalhava, que limitava a vida dela, certo? É um depoimento para mim muito importante, porque as mulheres que vencem o medo de dirigir, elas têm um depoimento muito forte. E muitas mulheres dependem de ver a história de alguém que já passou por uma situação igual e conseguiu vencer o medo de dirigir. Então é isso, eu agradeço muito quando as minhas alunas dão um depoimento, sempre que eu recebo algum depoimento, eu publico. Isso é muito importante, eu agradeço de coração. Obrigada, Verônica, tá? Amém, tá? Muito obrigada por tudo também, pela confiança. E você é uma pessoa ali que sempre que tem oportunidade deixa a sua mensagem, é muito importante para todas. Então, gente, eu tô aqui quase, a ideia da live hoje era trazer a história da Carmen, era de falar para vocês, para todas as mulheres que tiver a oportunidade de estar vendo esse vídeo, ter a oportunidade de ver num outro momento, que não desistam, porque dirigir um carro, ele significa a gente dirigir a nossa própria vida, a sensação de liberdade, a nossa autoestima, certo? É só a gente que dirige ou que já passou pelo medo de dirigir e superou, que sabe o significado disso. Tá? Então essa história o meu papel, o meu trabalho, eu estou fazendo essa live porque para mim é uma missão de vida, é o meu propósito e eu quero sempre o que tiver no meu alcance trazer para vocês, né, para as pessoas que se interessam pelo assunto, que precisam ou que conhecem alguém que tem medo, que se você está ouvindo, conhece alguém que tem medo, motive. As pessoas que têm medo precisam de motivação, precisam de incentivo, certo? Mas o principal é a pessoa, tá? Sabe, a motivação externa é muito importante, mas a gente tem que acreditar na gente. Então, para finalizar aqui a minha fala, tá? Se você tem medo de dirigir, não desista, acredite em você, certo? Persista, seja perseverante, busque ajuda, porque o resultado que a gente colhe depois que a gente supera, não só o medo de dirigir, como qualquer tipo de problema que a gente passa na nossa vida e a gente busca forças e a gente luta contra aquilo e a gente supera, isso é muito bom, dá um gás muito grande na vida da gente, né? A nossa autoestima aumenta muito. Então é isso, pessoal. Eu queria falar para vocês assim que eu vou estar todas as semanas falando, ou trazendo, ou numa live, ou num vídeo, trazendo algum assunto. Hoje eu quis trazer a história da Carmen, mas eu quero trazer temas específicos sobre o medo de dirigir. Oi, Cleusa, querida! Cleusa foi minha aluna. Hoje mesmo eu publiquei na minha página, nas redes sociais, tá na página do Instagram, Luciana Vidal Coach, e nessa página aqui, o depoimento da Cleusa, tá? A Cleusa hoje ela é minha amiga, viu, gente? Eu conheci ela me procurou e ela deixou o depoimento. Se vocês não viram ainda, dá uma olhadinha no depoimento dela. A Cleusa é uma vitoriosa, ela é uma de muitas alunas que eu já tive, que foram muito fortes, muito guerreiras e não desistiram do sonho de dirigir. Parabéns, Cleusa, você é um exemplo de mulher de força, tá? Muito obrigada também por tudo, querida. Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Eu vou estar encerrando aqui. Se vocês quiserem deixar uma mensagem depois, semana que vem eu estarei nesse mesmo horário. Vou tentar sempre manter esse horário da sexta-feira às 15 horas. Vou trazer temas específicos. Se vocês querem que eu fale sobre algum assunto, deixe aqui. Se vocês querem trazer o seu medo, como que você pode superar o seu medo, eu posso trazer aqui a live específica, porque normalmente o medo de uma mulher é o medo de muitas, né? Muitos medos são muito parecidos, né? No trânsito. E aí a gente vai entrar em muitos assuntos interessantes aí, com o objetivo de vocês aprenderem e se fortalecerem e enfrentar o medo, porque vocês vão ver que é só a gente crescer, a gente levantar e falar para o medo: eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz. O medo sai correndo,
Tá bom? Muito obrigado aí pelo pessoal que acompanhou, tá? Qualquer coisa a gente tá por aí nas redes sociais e eu estou à disposição, tá? Muito obrigada. Um abraço a todos.